O peso do nome que nunca tive. Apresentação: Camila e o silêncio da fábrica. Camila Oliveira tinha 28 anos e uma cicatriz no pulso esquerdo, não de tentativa de suicídio, mas de um acidente com a máquina de costura aos 16, quando seu braço escorregou na agulha industrial. A marca era um lembrete diário de que na Teixo São Jorge, o erro não tinha perdão. Ela trabalhava ali desde os 14, quando mentiu sobre a idade no documento falsificado que o gerente aceitou com um sorrisinho cúmplice. Aqui todo mundo começa cedo, disseram-lhe. E era verdade, a fábrica, um galpão cinza no subúrbio do Rio, engolia jovens como ela há 3 gerações. Camila era magra, de ombros tensos e mãos ágeis. Falava pouco, mas quando abria a boca, sua voz saía rouca, como se as palavras tivessem que passar por uma camada de poeira antes de serem ditas. Os colegas a chamavam de a muda não por malícia, mas porque ela realmente preferia o silêncio. O barulho das máquinas, o cheiro de tecido queimado e a umidade que colava a camisa nas costas eram sua trilha sonora diária. Até que na véspera do aniversário de 25 anos da fábrica, tudo mudou. 2. Conflito, a revelação que não era presente. O salão de festas alugado cheirava a carne assada e cerveja barata. Os funcionários, vestidos com suas melhores roupas, muitas delas costuradas ali mesmo, riam enquanto o dono, seu Jorge Mendonça, um homem de 60 anos com barriga de chope e olhares que demoravam demais nas mulheres, subia ao palco. Hoje não é só uma comemoração, é um agradecimento à família que construímos aqui, disse, batendo no peito com a mão direita, onde um anel de ouro brilhava sob as luzes piscantes. Camila estava encostada numa parede, segurando um copo de refrigerante morno, quando ele chamou seu nome. Camila Oliveira, vem aqui, minha filha. O riso dos colegas congelou. Ela sentiu o chão tremer, como se a máquina de costura estivesse ligada debaixo de seus pés. Filha, alguém murmurou. Seu Jorge sorriu, os dentes amarelos pela nicotina. Sim, minha filha. A minha primeira filha, na verdade. Ele fez uma pausa dramática. Sua mãe, a Dona Maria, trabalhou aqui antes de vocês. Uma moça bonita, coitada, morreu no parto. Eu a ajudei como pude, mas ele encolheu os ombros. A vida é assim. Mas hoje, depois de 25 anos, quero que saibam. Camila é minha sangue. E a partir de agora, ela vai ter o que sempre mereceu. O salão explodiu em aplausos forçados, olhares curiosos, cochichos. Camila sentiu o suor escorrendo pelas costas. Filha, ela nunca teve um pai. Só uma avó que a criou até os 12, quando a velha morreu de pneumonia, e ela passou a dormir no alojamento da fábrica, entre caixas de retalhos. Você sabia? Perguntou Luciana, sua única amiga no trabalho, puxando seu braço. Camila balançou a cabeça. Não sabia. E agora? 3. Jornada, o que se ganha e o que se perde. Nos dias seguintes, tudo mudou. Seu Jorge a chamou no escritório, ofereceu um cargo de supervisora. Você é inteligente, tem jeito pra coisa, um salário 3 vezes maior e um apartamento pequeno. Mas só dela, perto da fábrica. Não quero que minha filha durma em alojamento, ué. Camila aceitou. Não por gratidão, mas por instinto de sobrevivência. Porém, com o novo cargo vieram as olhadas tortas, os comentários nas costas. Agora a bastarda manda em tudo. Será que ela transou com o velho para conseguir isso? Pior que os outros eram os privilégios. Seu Jorge a levava para almoçar em restaurantes que ela nunca poderia pagar, apresentava-a como minha Camila para clientes importantes. Uma vez numa reunião, um homem de terno a chamou de filhinha do papai, com um sorrisinho nojento. Ela segurou a caneta com tanta força que a ponta quebrou. A gota d'água foi quando descobriu os outros filhos. Em uma festa de família porque de repente ela tinha uma família, conheceu Rafael, 22 anos, estudante de Direito, e Marina, 19, que fazia medicina. Ambos legítimos, ambos com sobrenome Mendonça, ambos com olhares de desdém quando seu Jorge a apresentava. Esta aqui é a Camila, vocês sabem. Ah, a bastarda. Marina disse baixo, mas Camila ouviu. Naquela noite, ela vomitou no banheiro do apartamento novo, olhando para o próprio reflexo no espelho. Quem era ela ali? Não a órfã que lutava por migalhas, não a supervisora competente, não a filha repentinamente rica. Era um erro. Um segredo que tinha sido revelado tarde demais. 4. Desfecho, o nome que nunca coube. 3 meses depois do anúncio, Camila pediu demissão. Seu Jorge ficou furioso. Você está jogando tudo fora. Eu te dei tudo. Você me deu 25 anos de mentira. Ela respondeu, a voz mais firme que nunca. E agora quer que eu agradeça? Ele a chamou de ingrata. Ela chamou ele de covarde. Na semana seguinte, a fábrica quebrou.
Não por coincidência, Camila havia descoberto e denunciado anonimamente que seu Jorge desviava verbas do INSS dos funcionários há anos. A justiça congelou as contas, os clientes cancelaram pedidos, e em menos de um mês, a Teixo São Jorge virou um galpão abandonado, com máquinas enferrujando sob a chuva. Os ex-colegas a culparam. Foi ela, a bastarda. Sempre foi uma traidora. Camila não se defendeu. Pegou suas poucas coisas, alugou um quarto minúsculo na periferia e arrumou emprego como costureira numa pequena oficina. Não era supervisora, não tinha apartamento, não tinha família. Mas pela primeira vez em anos, dormia sem pesadelos. Até que 1 ano depois bateu à sua porta um homem de terno. Camila Oliveira? Seu Jorge Mendonça faleceu ontem. Deixei seu nome no testamento. Ela ri. Um som seco, sem alegria. Não quero nada dele. O advogado insistiu. Ele deixou uma carta. E hesitou. Um exame de DNA. Prova que você não é filha dele. O papel tremia em suas mãos. Minha querida, se é que posso chamá-la assim, perdoe-me. Você se parecia tanto com a Maria que eu precisava acreditar que era minha. Mas o exame diz que não. Talvez eu tenha sido um homem ruim, mas você foi a única coisa boa que fiz na vida. Fique com tudo. Ou com nada. Só não me esqueça. Camila queimou a carta no fogão do quarto alugado. Assistiu as cinzas voarem pela janela aberta, misturando-se à fuligem da cidade. Naquela noite, ela sonhou com a fábrica vazia, com as máquinas paradas, com o silêncio finalmente preenchendo o espaço que um dia foi dela. E acordou sabendo que no fundo nunca teve um nome, nem Oliveira nem Mendonça. Só era Camila. E isso talvez fosse o suficiente. O peso do nada. Camila acordou com o gosto de cinza na boca. Não era a primeira vez que o sonho a visitava, a fábrica, as máquinas cobertas por lonas poídas, o cheiro de óleo rançoso misturado à umidade. Mas dessa vez algo era diferente. Entre os escombros de sua memória havia uma porta. Uma porta que ela nunca tinha visto antes, meio aberta com uma luz amarelada vindo de dentro. Ela se sentou na cama, os lençóis úmidos de suor. O quarto alugado cheirava a mofo e café queimado. Do lado de fora, a cidade acordava com buzinados e xingamentos. Camila passou os dedos pelos cabelos curtos, ainda desorientada. Por que uma porta? A fábrica tinha sido demolida há anos. Ela mesma tinha visto os tratores derrubando as paredes, como se apagar um lugar pudesse apagar o que aconteceu ali. Mas a porta persistia em sua mente. Ela vestiu a primeira roupa que encontrou, uma camisa grande demais, herdada de um namorado que durou menos que o inverno, e saiu sem rumo. Andou até o ponto de ônibus, mas parou antes de subir. Não era para lá que precisava ir. Camila pegou o metrô até a estação mais próxima do que um dia fora o bairro Operário. O lugar agora era um canteiro de obras, com placas prometendo vidas melhores em letras garrafais. Ela contornou o tapume, esquivando-se dos seguranças até encontrar o terreno baldio onde a fábrica ficava. Não havia mais nada além de entulho e mato alto. Mas lá estava a porta. Não era uma alucinação. Madeira escura descascada pelo tempo com a maçaneta de latão oxidado. Camila aproximou-se, hesitou e então empurrou. A porta rangeu, revelando um corredor estreito que não deveria existir. O ar dentro era mais frio, mais denso, como se o tempo ali tivesse engrossado. O que você está fazendo aqui? A voz veio das sombras. Uma mulher magra com um vestido surrado que parecia costurado à pressa. Seu rosto era uma mistura de cicatrizes e olheiras, mas os olhos eram iguais aos de Camila. Você não é a primeira que volta, continuou a mulher, arrastando os pés descalços pelo chão de terra batida. E não será a última. Camila sentiu o coração bater tão forte que doía. Quem é você? A mulher sorriu, ou tentou. Os lábios racharam. Sou o que sobrou quando eles apagaram os nomes. Ela estendeu a mão, e Camila viu que os dedos estavam marcados com números tatuados à força. Sou a prova de que você nunca esteve sozinha. O corredor começou a tremer. As paredes antes sólidas, agora pareciam feitas de papel molhado, desmanchando. A mulher agarrou o braço de Camila. Eles vão dizer que você inventou tudo. Que é loucura, trauma, coisa de cabeça fraca. Mas você sabe a verdade, algumas coisas não podem ser enterradas. Só esquecidas. Camila tentou puxar o braço, mas a mulher a segurou com uma força inesperada. Você tem uma escolha, sussurrou. Pode sair agora e fingir que nunca viu esta porta. Ou pode entrar e descobrir por que de todas as mentiras que te contaram, a pior foi fazer você acreditar que não tinha história. O chão estremeceu de novo. Alguma coisa, ou alguém, estava vindo pelo corredor. Passos pesados, arrastados. A mulher soltou Camila e recuou, dissolvendo-se na escuridão como tinta na água. Ficou só a porta.
E a decisão. A chave que não existia. Camila estendeu a mão, os dedos trêmulos pairando sobre a maçaneta de ferro enferrujado. Não era frio o que sentia, era algo mais antigo, como o toque de um osso desenterrado depois de décadas sob a terra. A porta não tinha fecho, nem trinco, apenas aquele metal retorcido que parecia respirar a cada tremor do chão. Ela empurrou, orangeou dentro. Não a luz de uma lâmpada, mas um brilho denso, como se o ar estivesse saturado de poeira de âmbar. O corredor além da porta não era reto. Torcia-se em ângulos impossíveis, paredes cobertas por um tecido escuro e úmido que pulsava levemente como pele. E o cheiro não era mofo nem podridão, mas algo doce, como mel queimado misturado a algo metálico, como sangue seco em uma faca esquecida. Você não deveria estar aqui. A voz não veio de trás, nem dos lados. Veio de dentro. De sua própria cabeça, mas com uma cadência arrastada, como se as palavras estivessem sendo puxadas de um poço profundo. Camila levou as mãos aos ouvidos, mas o som continuava vibrando nos dentes, nas costelas. Ninguém escolhe a própria história. Só escolhe como carregá-la. No chão, a seus pés, algo brilhou. Uma chave. Não de metal, mas de um material translúcido, como gelo que não derretia. Ela se agachou para pegá-la, e seus dedos afundaram levemente na superfície, como se a chave fosse feita de memória sólida. Ao tocá-la, uma imagem explodiu em sua mente. Uma criança de mãos pequenas, segurredas por uma mulher que não era sua mãe. Um quarto com paredes azuis desbotadas. Um baú aberto, e dentro dele não brinquedos, mas dentes fileiras deles, alguns amarelos, outros ainda com restos de gengiva. E a voz da mulher, suave como veneno: guarde bem isso, menina. Um dia, você vai precisar lembrar o que eles tiraram de você. Camila recuou, a chave caindo de seus dedos. O chão estremeceu de novo, mais forte dessa vez, e as paredes do corredor começaram a sangrar, não vermelho, mas um líquido espesso e negro, como tinta diluída em água suja. Algo se movia lá dentro. Não uma pessoa. Não um animal. Algo que se arrastava com muitos membros, muitos olhos, muitas bocas que não faziam som. Você tem até o próximo tremor para decidir, sussurrou a voz dentro dela. Ou corre agora e leva a chave, ou fica e descobre porque ela não deveria existir. Seus olhos caíram sobre a chave novamente. Ela brilhava, quase chamando. Mas não era um convite. Era um aviso. Porque Camila de repente lembrou. Não do baú. Não dos dentes. Mas da cicatriz em sua costela esquerda, uma marca fina, em forma de espiral, que ela sempre achou que era de uma queda na infância. Agora sabia. Era a forma da fechadura que aquela chave abria. A espiral que respira. A chave pesava mais do que deveria. Não pelo metal, mas pelo que carregava dentro dele, como se cada ranhura fosse um dente afiado, mordendo a memória de Camila. Ela a apertou contra a palma da mão, e a pele queimou. Não como fogo, mas como gelo se espalhando por veias que não existiam. Você sabe o que acontece quando uma porta é aberta com a chave errada? A voz não veio de dentro dela dessa vez. Veio das paredes. Das rachaduras que se alargavam como bocas famintas, exalando o cheiro de terra molhada e algo mais antigo, algo que nunca deveria ter sido enterrado. Ela não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque sua língua havia se tornado pesada, como se estivesse enrolada em fios invisíveis. Os dedos tremiam ao passar pela cicatriz na costela. A espiral ali pulsava, quente agora, como se a marca estivesse viva. Respirando. Do outro lado do corredor, onde as sombras se contorciam em formas que não obedeciam à luz, algo clicou. Um som úmido de ossos se encaixando fora do lugar. Depois, outro. E outro. Como se uma coluna vertebral estivesse se reconstruindo vértebra por vértebra, só para poder se arrastar até ela. A última que seguiu a espiral até o fim, a voz sibilou, agora vinda do teto, onde gotas do líquido negro caíam como lágrimas, achou que estava salvando alguém. Mas a porta não leva a lugar nenhum. Ela leva você. Camila engoliu em seco. Não era medo. Era algo pior, reconhecimento. Ela já tinha ouvido isso antes. Não em palavras, mas em pesadelos recorrentes onde acordava com as unhas cravadas nas próprias costelas, como se tentasse arrancar a marca de si mesma. A chave girava entre seus dedos, como se tivesse vontade própria. E então ela entendeu. Não era uma escolha entre correr ou ficar. Era uma escolha entre quem ela estaria quando a porta se abrisse, porque a espiral não era só uma cicatriz. Era um convite, e algo do outro lado estava esperando há muito tempo para que ela o aceitasse. A chave e a sombra que respira. O ar na sala se espessou como mel podre. Camila sentiu o peso da chave não nos dedos, mas no peito, como se ela mesma fosse a fechadura.
E a porta não era mais madeira nem metal, mas uma membrana viva, pulsando em ritmo com algo que não era seu coração. Você sempre soube, sussurrou a voz, agora dentro dela, enrolada nos ossos como uma segunda medula. Não era uma acusação. Era um carinho. Um segredo compartilhado entre amantes que se traíram há séculos. Ela lembrou. Não dos pesadelos, aqueles eram apenas ecos. Lembrou do dia em que, aos 7 anos, havia enfiado a mão em um buraco no muro do quintal e puxado não um brinquedo, não um animal morto, mas algo que se enroscou em seu pulso como uma pulseira de espinhos. Sua mãe gritou, o sangue escorreu, e quando os médicos perguntaram o que havia acontecido, Camila mentiu. Tropecei num prego. Mas a marca ficou. Uma espiral fina, quase imperceptível, que crescia com ela, se retorcendo como raiz sob a pele. A chave esqueceu que era metal. Agora era osso. Seu osso. Do outro lado da porta, algo respirava em sincronia com seus pulmões. Não era um monstro. Não era um deus. Era a parte dela que havia sido arrancada naqueles 7 anos, a parte que gritava em sonhos enquanto o resto dormia, a parte que escolheu ficar do lado de lá porque lá, pelo menos, não havia mentiras. Você não está salvando ninguém, disse a voz, agora um coro de vozes, todas suas, em idades diferentes. Você está voltando. A maçaneta girou sozinha. Não para dentro. Para fora. E quando a porta se abriu não havia escuridão. Havia luz, uma luz doente amarelada como a que vaza por baixo de uma porta de banheiro quando alguém está se afogando na banheira. E no centro dessa luz, uma silhueta se desdobrava, não como uma pessoa, mas como um origami humano sendo desfeito, braços demais, pernas que se bifurcavam em ângulos impossíveis, e no meio do peito um buraco em forma de espiral. Finalmente disse a coisa que já fora Camila, estendendo uma mão que terminava em 5 dedos e mais 5 saindo do pulso, como galhos. Eu estava tão sozinha aqui. A chave caiu no chão com um som de dente quebrando. Camila, a de agora, a que ainda tinha nome, olhou para suas próprias mãos. As veias estavam pretas. Não de tinta. De memória. Ela sabia o que tinha que fazer. Não era uma escolha entre correr ou ficar. Era uma escolha entre quem ficaria preso quando a porta fechasse de novo. E, pela primeira vez em 20 anos, Camila sorriu, porque ela já tinha perdido tudo uma vez. Desta vez, seria ela quem levaria algo embora. O peso das coisas que não têm nome. A chave não era de metal. Era feita de ossos de pássaros costurados com fios de cabelo, os mesmos que Camila, a que ainda respirava, tinha arrancado da própria cabeça 3 noites antes, quando o espelho começou a suar. Ela pegou do chão sem hesitar, mesmo sabendo que o objeto queimaria suas digitais como ácido. Não importava. As marcas que já carregava eram piores. A coisa que já fora sua irmã, ou algo que usará sua irmã como casca, estremeceu quando Camila segurou a chave contra a luz. As paredes do corredor, se é que ainda eram paredes, pulsavam como o diafragma de alguma criatura adormecida. O ar cheirava a leite azedo e aquele perfume barato que a mãe delas comprava no mercadinho da esquina, o mesmo que encharcou os lençóis na noite em que aquilo entrou pela janela entreaberta. Você não vai conseguir, disse a não Camila, e sua voz era um coro de gargaladas abafadas, como se várias bocas falassem ao mesmo tempo por trás de uma máscara de pele. A porta não abre para fora. Nunca abriu. Camila não respondeu. Ela sabia. Mas não era a porta que precisava abrir. Era o buraco em forma de espiral no peito da coisa. Com um movimento que aprenderá aos 7 anos, quando ainda brincava de fazer furos em folhas secas com agulhas de tricô. Ela cravou a chave no centro da espiral. Não houve resistência. Não houve sangue. Houve sim um som como de vidro rachando em câmera lenta, e então o corredor inteiro se encheu de um líquido espesso e escuro, escorrendo das paredes, do teto, dos olhos da criatura que gritava sem som. Você não entende, a voz agora saía do buraco, distorcida, como se viesse do fundo de um poço. Eu não sou ela. Eu sou o que sobrou quando ela tentou sair. Camila segurou mais firme. A chave girava sozinha em suas mãos, como se uma corrente invisível a puxasse. Ela sentiu os dedos se fundindo ao osso dos pássaros, a pele se descolando em tiras úmidas. Não doía. Doía era ter visto a irmã se afogar no próprio reflexo. Doía era saber que em algum lugar dentro daquele pesadelo, a Camila original ainda estava presa, gritando em uma frequência que só os loucos ouviam. Eu sei, murmurou ela, e pela primeira vez em anos, sua voz não tremia. Mas eu não vou deixar você levar mais ninguém. O líquido negro agora lhe chegava aos tornozelos. Ele cheirava a memória,
O gosto do primeiro beijo, mentira, tinha sido nojento. O calor do sol no rosto no dia em que ganhará a bicicleta rosa, que quebrara uma semana depois, o peso do corpo da mãe contra o seu quando choravam juntas no velório do pai. Ele tinha ido embora antes, devagar, como quem desamarra um barco sem avisar. A coisa que já fora Camila se desfez como açúcar na chuva. Primeiro os dedos extras, depois os braços que não deveriam existir, então o rosto, não, os rostos derretendo em camadas, revelando por um segundo algo que poderia ser uma menina de cabelos cacheados presa atrás de uma película translúcida, os olhos arregalados, a boca movendo-se em um corre silencioso. Camila não correu. Ela puxou a chave com força. O corredor explodiu em milhares de fragmentos de espelho, cada um refletindo uma versão diferente dela, a que sorria com dentes demais, a que chorava com os olhos costurados, a que não tinha rosto, só uma boca gritando. E no centro de tudo, uma porta. Não a porta pela qual ela entrará. Uma porta nova, feita de madeira podre e unhas humanas com uma fechadura em forma de lábios entreabertos. E do outro lado, algo respirava. A chave girou. Não com um clique seco, mas com um suspiro úmido como se a porta estivesse engolindo o som. Os lábios da fechadura se entreabriram em um sorriso lento, revelando dentes de leite amarelados de menina, e um fio de saliva escura escorreu pela madeira podre, pingando no chão com um ploque que ecoou como um coração batendo ao contrário. Do outro lado não havia escuridão. Havia luz, uma claridade doentia, como a de um aquário sujo, onde silhuetas se moviam em câmera lenta. Camila viu por um segundo a menina dos cabelos cacheados, agora livre da película, flutuando de braços abertos entre outras versões de si mesma. As Camilas de espelho, todas presas em loops de dor. Uma cantava uma canção de ninar com voz de inseto, outra arrancava os próprios dedos, um por um, enquanto ria. Mas no centro, ela, a original. A que não era reflexo, não era eco. A que estendia a mão e sussurrava: não corre, mas volte. Camila soube, então, que a porta não levava para fora. Levava para dentro. Ela soltou a chave. Os fragmentos de espelho caíram como lágrimas invertidas, reconstruindo o corredor em um estalo. As paredes voltaram a ser lisas. O silêncio engoliu os gritos. Só ficou o cheiro de chuva podre e o peso de uma verdade que não doía mais, porque finalmente fazia sentido. A casa não era um labirinto. Era um útero. E todas aquelas Camilas, as que choravam, as que sorriam demais, as que não tinham rosto, eram apenas ela tentando nascer de novo, a cada vez que a porta se abria. Desta vez Camila não entrou. Ela se ajoelhou, colheu um dente de leite do chão, ainda quente, e o guardou no bolso. Depois, com as mãos sujas de saliva e ferrugem, começou a construir sua própria porta. Não de madeira podre. Não de unhas. De ossos. Os seus.